o Liga da Política. Chegamos no número 60, Ari Mesquita. E estamos idosos, né? Sessentamos. Pra quem achou que a gente não ia sair da maioridade, já estamos idosos. Falaram em 5. Só lamento. Falaram em 5. Só lamento. Eu acho que tem 55 de frente aí. Apenas. O negócio tá ficando bom, tá ficando bom. Eu acho que... E aí? Como é que tá hoje? Você tá tranquilo hoje? Tô tranquilo eu tô demais. preocupado, ele tá muito tranquilo Quando hoje. ele tá tranquilo assim, Eu tô já muito sabe, né? tranquilo, Muito o convidado é um grande amigo. Grande amigo. tranquilo. É nesses mesmo que você faz, é na amizade. É assim, Oswaldo. Oswaldo Marcolino, tudo bom, meu amigo? Eu só vou lhe explicar um pouquinho aqui, porque esse programa é maravilhoso, é divertido Muito demais, tranquilo. é tranquilo de fazer. Só que tem um negócio. Ari adora querer criar uma polêmica, ele gosta desse negócio de polêmica. Eu falo, para com isso. Aí ele fala, não, porque dá engajamento, né? Não, A gente nem gosta, né, É Paulo? o que rende, eu insisto, a gente não gosta. É o que rende. A gente quer, na verdade, ouvir história, entendeu? Mas Ari quer a treta. Mas assim, o programa é tranquilo, de boa, né? Tranquilíssimo, Eu tranquilíssimo. tô me sentindo um idoso, meu filho. 60, né? Tem que respeitar, né? Episódios. Tem que respeitar os 60. É bom. 60. Oswaldo, você vai ter que contar lá na frente essa confusão que tá com a Massari. Mas antes de começar tudo isso, a gente quer conhecer a sua história. Quem tá nos assistindo agora, quer entender um pouquinho quem é você, de onde você veio, por que a política lhe abraçou e por que você abraçou a política. Conte pra gente. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite, né, para estar aqui com vocês, dar meu boa tarde para essa bancada incrível e feliz demais de reencontrar meu amigo Ari aqui, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que tem o maior carinho por ele. Tem que amaciar ele, né, Paulo? Você falou que é nos amigos que ele pega, né? Exatamente. É na amizade mesmo que ele já começa, meu amigo. Então já estou dando uma amaciada nele. E é isso, eu sei. Quero parabenizar vocês pelo sucesso. Feliz de estar aqui no número redondo, né? Número 60. Olha, chão, viu? Parabéns, acompanho, assisto. Vocês estão de parabéns. Sucesso aí para esse projeto. Tá? Acho que vocês chegaram para fazer a diferença, inclusive. Eu amei esse nome, Liga da Política, né? A gente lembra logo de Liga da Justiça, né? A gente assistia, né? Da DC, né? E tal, os heróis. Não é à toa que temos a Mulher Maravilha aqui com a gente. Não é à toa que a Mulher Maravilha está conosco. Então, assim, acho incrível o nome, está dando super certo e vai dar cada vez mais ainda. E é um privilégio para mim estar aqui, uma satisfação imensa. Quero agradecer mais uma vez. Mas, Oswaldinho, conte um pouquinho pra gente. Quem é você? Você é um grande empresário lá em Camaçari, radialista também, colega nosso de comunicação. Eu queria entender um pouquinho essa sua história política. Você empresário, como é que a política chegou? Explica um pouquinho pra gente como é que tudo isso aconteceu, como tudo começou. Bem, eu entrei na política bem cedo, né? Eu não sou de uma família tradicional de políticos, mas meu pai, Oswaldo Marcolino, era muito bem relacionado, foi presidente da Liga de Futebol de Camaçari, então ele era muito relacionado com os políticos, tinha muitos amigos, sempre foi ligado ao esporte, e isso foi me abrindo portas nessa área. Então eu entrei na política muito cedo, me filiei muito cedo a um partido político, ainda com 18 para 19 anos, e sempre estive lá atuando na política, apoiando os candidatos a prefeito, vereador e tal, sempre muito envolvido com isso. Em 2001, eu fui eleito pelo empresarial do local como presidente da Associação Comercial, né, uma entidade super importante, que na época tinha aí seus 500 associados. Aí o trabalho que eu fiz na associação me credenciou para uma reeleição, então fiquei 2 mandatos de 2 anos, né, cada um, portanto, 4 anos. Ao mesmo tempo, fui convidado também para ser presidente do Sindilojas, o Sindicato dos Lojistas, também o sindicato patronal. E aí foi nessa época que meu nome despontou como possível pré-candidato a prefeito, no ano de 2004, sem que eu ventilasse qualquer tipo de pretensão de ser candidato a nada, nem vereador, nem prefeito. E aí eu procurei me familiarizar com a coisa e tal, comecei a conversar com alguns amigos e a turma dando força, até que saiu uma outra pesquisa onde eu pontuava ainda mais, já tipo 8%. Eu digo, como assim? Eu não sou candidato. Aí eu cotizei com alguns amigos. Espontânea, eu cotizei com alguns, por causa do trabalho que eu fazia na associação, que a gente realmente movimentava demais a cidade. E era um trabalho que contemplava não só os empresários, mas os funcionários e os clientes, né? A gente fazia campanhas lá com sorteio de prêmios, com sorteios semanais no estacionamento da feira e um carro no final da promoção. Teve um ano que a gente sorteou um apartamento, então a gente mobilizava realmente bastante. E aí eu cotizei com alguns amigos da política, presidente de partido, para a gente encomendar uma pesquisa quantitativa e qualitativa. E aí eu já estava com 12, eu digo, então bora.
Aí nessa época eu conheci Geraldo Júnior, isso há 20 anos atrás. 2003 eu estou falando, foi um ano antes da eleição isso. A gente contratou um escritório de advocacia para prestar assessoria jurídica para os associados. E esse escritório tinha que, pelo menos uma vez por semana, dar plantão lá para atender a população carente. Camaçari, nesse tempo, não tinha ainda defensoria pública. Então, eles disponibilizavam os advogados para atender o povo de graça, na sede da Associação Comercial. Entre os advogados, que era o escritório da GLB, Guimarães Lima e Bulos, associados, estava Geraldinho. Na época, chefe de gabinete do deputado Jurandir Oliveira. E já estava meio bem ligado na política, o pai dele foi vereador em Salvador, né? O Super Geraldo. Aí Geraldinho ficou meu amigo. Aí veio a minha reeleição na associação. Quando terminou a festa da cerimônia e tal, muito prestigiada, aí Geraldinho me chamou, estava ele, Antônio Carlos, Murilo Matos, que hoje está com ele na vice-governadoria e tal, Edmundo Guimarães Filho. Ele, Oswaldinho, é o seguinte, velho, pra mim tá na cara que você tem tudo para ser o prefeito dessa cidade, vou lhe ajudar. Aí marcou uma reunião com a CM Neto, no gabinete dele em Salvador, ali na Paulo VI, na época, na Pituba, em frente à Superpão, né? Ele ocupava assim, um quarto andar inteiro, né, daquele prédio. Exatamente. Aí chegou lá, o Neto já estava com uma pesquisa encomendada por eles. E, pô, Oswaldinho, tá aqui, seu nome está muito bem em Camaçari, sei que o grupo lá confia em você. A gente tem aqui um desafio, tentar convencer Ferreira a ser seu vice. Porque Ferreira estava na minha frente, né? Ferreira tinha 17%, Caetano seus 16%, Helder 15%. E eu já chegando em Helder, né? Se você convencer Ferreira ao tomar, foi já vereador, foi deputado estadual, ser seu vice, a gente resolve Camaçari. Será que você consegue? Eu digo, olha, deputado, eu vou tentar, né? Ferreira é muito meu amigo e tal, tenho uma relação boa com ele, vou tentar. Aí fiquei um tempão lá conversando com o Ferreira na casa dele e tal. Eu sei que no final da conversa ele acabou cedendo e disse que sim, toparia ser meu vice. Aí marcamos outra reunião no escritório lá de ACM Neto. Nesse dia, Valdomiro Júnior também participou da conversa, jornalista, meu amigo. Estava também presente junto com o Geraldinho. E quando chegou lá diante do deputado, o Neto então falou, olha, de Ferreira, é o seguinte, a gente está aqui com uma pesquisa e a gente fez algumas simulações aqui. E a chapa Oswaldinho Ferreira tem muito mais chance de vitória do que uma chapa, por exemplo, encabeçada por você. Além disso, tem uma questão lá do grupo, né? Porque você já teve do outro lado, já fez, né? Já foi candidato contra tudo, enfim, a turma tem um pouco de pé atrás com você. Então, como você é amigo de Oswaldinho tem a confiança do nosso grupo, a gente quer que você seja o vice. Aí Ferreira, ao invés de me dizer o que me disse na casa dele, tentou convencer Neto a apoiar ele, alegando a pesquisa e tal. E Neto falou, bicho, é muito justo, eu concordo com você. Se você perguntar se é justo, eu não acho que seja justo, mas é o que é possível. E outra, neste momento... A sua rejeição, na verdade, era menor que a dele. Eu não tinha rejeição quase. Era menor que a dele. Muito e naturalmente menor. Sua projeção de crescimento exatamente, é maior. eu não tinha aquele teto, né? Meu teto era cá embaixo. Aí, ele... E assim, esqueci de dar um detalhe. Naquela época, Helder, que era o prefeito, que acabou herdando um mandato de Tude, né? Porque Tude se afastou em 2002 para ser deputado estadual e Helder assumia a prefeitura. Helder veio a público dizer que não era candidato à reeleição. Foi no programa de Varela, que era o principal programa da época e tal. Falou, não sou candidato, não sou candidato. E temos 4 pré-candidatos em Camaçari. Oswaldinho Ferreira, Cupertino, que era um secretário, e Blumet, presidente da Câmara. Mas Blumet chegou a 1%. Então estava entre eu e Ferreira mesmo. Cupertino também, acho que não chegou a 2%, 3%. Então, aí a CM Neto falou assim, olha, a gente tem que aproveitar este momento que Helder não é candidato à reeleição. Porque ele sendo o prefeito, na hora que ele voltar atrás e disser que é candidato, ninguém vai dizer para ele que ele não será, porque ele é o prefeito, pô, a prerrogativa é toda dele. Aí isso é que Ferreira não aceitou, aí ele virou para Ferreira e falou assim, Ferreira, por sua culpa, vamos perder Camaçari para o PT. Quanto a você, Oswaldinho, não se preocupe, questão de tempo, você vai ser prefeito de Camaçari, que isso está traçado no seu destino, assim mesmo. Aí saímos dali, o que aconteceu? O PT ganhou, Helder perdeu a eleição. Helder acabou voltando atrás, sendo candidato. Sendo candidato, isso é. Helder acabou dizendo, vocês não se entendem, vocês não se unem, então o candidato sou eu. E acabamos perdendo aquela eleição. Não voltou atrás. Não voltou atrás, acabou sendo candidato e foi o terceiro colocado. Dividiu. Foi Caetano primeiro. Não, vamos lá. Caetano primeiro, Helder segundo e Ferreira em terceiro. Aí estava aquela bola dividida entre Ferreira e Caetano, ninguém sabia quem ia ganhar, porque estava muito próximo os dois. Aí Ferreira, faltando uma semana, retirou a candidatura. E aí apoiou Caetano, e aí Caetano ganhou. Foi bom você ter perguntado que acabou. Eu já ia me esquecer desse detalhe. Você se posicionou como nessa eleição? Eu era governo, eu fiquei com Helder. Você ficou com eu estava no grupo do prefeito, continuei, mesmo sabendo que a gente ia perder,
O barco afundou, eu afundei junto com o grupo. A gente faz sabe parte. que existe muito essa mudança de posicionamento, né, na política, mas como é que você viu essa mudança dele? De ter te dito uma coisa e na frente do deputado. Na época eu fiquei assim bastante, não decepcionado, mas um pouco frustrado, né? Bastava ele ter me dito, não, eu não aceito, né? E aí, inclusive, Neto, nunca me esqueço, Neto falou assim, ó, só traga ele se ele aceitar ser seu vice. Ele ainda fez essa ressalva. Nossa. Mas assim, Ferreira é meu amigo até hoje, a gente nunca cortou relações por isso. É meu amigo mesmo, pessoal, sou amigo da família dele. Mas politicamente, se ele te falar que vai com você, você... Hoje em você dia, já, né? Espera aí, né? Até conversei com ele, liguei para ele semana passada, né? Porque ele é um político importante. Sim. Aí eu fiquei até de ir na casa dele esses dias pra gente bater um papo. Janete, a filha dele, falou, pô, Zodinho Ferreira tá esperando, sei lá, visitar ele e tal. Aí Caetano foi prefeito. Caetano pegou aquela onda do Lula, né? Lula se elegeu em 2002 e aí teve aquela onda que cobriu todo mundo. Lula já era o presidente. Ganhou Moema Lauro de Freitas, Caetano voltou lá para Camaçari. Exatamente. E como é que ficou você? Fiquei na oposição, os 8 anos. Na oposição, 8 anos a Caetano. 8 anos. Aí veio a eleição de 2008. Nosso grupo lançou lá Marco Antônio, um radialista, né? Mas perdeu as eleições para Caetano, aí veio... Aí 2012. Em 2012, aí eu digo, não, vamos embora. Aí assumi o MDB em 2011, como presidente, né? Entre 2010 e 2011. O MDB lá. O MDB lá, como presidente, para ser candidato a prefeito em 2012. Aí iniciei uma caminhada ao lado de Maurício de Tude, que também era pré-candidato, de doutora Tereza, que era vice de Caetano, mas rompeu com ele, e do radialista Marco Antônio. No meio do caminho, Marco Antônio retirou e foi apoiar a candidatura de Ademar Delgado, o candidato de Caetano. E chegou Zé de Elísio para a gente. Zé de Elísio era o presidente da Câmara, mas presidente da Câmara, aliado de Caetano, indicado por Caetano para ser o presidente da Câmara. E aí eu dizia, gente, não vamos confiar em Zé. Zé não está com a gente. Zé é aquele cavalo de Troia que foi enviado, aquele presente de grego. Mas aí, Maurício, que nada, Zodinho, temos que ver mais um. Pá. Eu digo, eu não confio. E o que aconteceu? Maurício depois deu uma acelerada, Zé de Elísio estava muito bem no início, tanto que o MDB achou que devia apoiá-lo, a direção estadual. Maurício, João Carlos Bacelar, o deputado na época pelo PTN, o próprio Tude e mais alguém, fomos à sede do MDB, que ainda era ali no Costa Azul, por 2 vezes, tentar convencer os Vieira Lima para que eu fosse o vice de Maurício, mas eles já tinham meio que conversado com Zé de Elísio e se prontificaram a apoiar Zé. A gente ainda fez uma última tentativa, assim, num evento político que estava acontecendo no Hotel Pestana, com a presença de ACM Neto, João Henrique era o prefeito, muita gente lá, e a gente sabia que Lúcio estaria lá. Aí fomos eu e Maurício, conversamos, mas não, já decidi que a Camaçari, o PMDB, vai com o Zé. Eu, muito ligado a eles e ao partido, acabei ficando com o Zé de Elísio e tal. E Maurício de Tude foi candidato, Zé de Elísio candidato, faltou para Maurício 7.000 votos, que foi a votação, exatamente a votação que Zé de Elísio teve, que impediu a vitória de Maurício Bacelar. Então foi, só para contextualizar a resposta à sua pergunta, foi mais um ano em que eu me coloquei como pré-candidato a prefeito. Foram essas 2 situações, em 2004 e 2012. Mas eu retirei para apoiar a Helder, que foi aquilo que Neto falou. Na hora que a Helder disser que é candidato, quem é do grupo vai seguir, e eu segui. E em 2012... que eleitoralmente eu já não estava tão viável quanto o Maurício, e então eu ia retirar para apoiar Maurício como vice, mas o MDB não avalizou, então perdemos a eleição com o Zé de Elísio ali naquele momento, Ademar ganhou. Em 2016 Elinaldo candidato. Aí veio 2016. Aí eu não queria me lançar nada em 2016. Estava chateado com a política? Não, eu queria dar um tempo mesmo, eu queria participar da construção de alguma coisa. Para participando da construção, crescer, aprender também mais, é isso que eu queria. Eu queria fazer o exercício da política como aprendizado. Sim. Porque eu muito cedo já fui logo para candidato a prefeito, com 30 anos. Depois, de novo, eu digo, não, agora eu vou recuar. Sim. Eu vou me juntar a um grupo forte e vou crescer, e vou aprender, e vou ver como é que a coisa funciona por dentro. Aí Elinaldo me procurou, prefeito que hoje é prefeito Elinaldo, então vereador Elinaldo me procurou, era janeiro de 2015. Ele, poxa, Zodinho, eu vou ser candidato ano que vem. Ele tinha sido candidato a deputado em 2014, super bem votado. Sim. Apesar de não ter sido eleito, foi o candidato a deputado estadual mais votado da história de Camaçari até hoje. E eu sabia do potencial dele de ser prefeito. Foi o vereador mais votado da história até hoje, no ano de 2012 e tal. Então, é um político que está ascendendo. É um político em ascensão. Pronto, aí me prontifiquei a apoiá-lo. Eu fez alguns contatos, na época, sobretudo com o Luiz Francisco, jornalista, para a gente poder dar umas entrevistas. Não, o Oswaldinho está com o Elinaldo.
Aí um dia Helder falou assim, vamos bater um papo lá com o Gedel pra gente alinhar isso pra ficar certo. Aí nós fomos, eu, Helder e Elinaldo. Chegando lá, aí Gedel achou que era muito cedo para o MDB hipotecar apoio a uma candidatura, faltando 1 ano e 9 meses para as eleições. Ele falou, não, até entendo, a pretensão de vocês é legítimo, sei da relação de Oswaldinho com vocês, mas é cedo. Vamos caminhar. E ano que vem a gente vê como fica. Como eu não queria ficar parado, eu fui atrás de um candidato para o PMDB, para lançar um pré-candidato a prefeito. Já que eu não ia poder estar com o Elinaldo no primeiro momento, eu não podia deixar o partido parado 1 ano e tanto. Aí fui atrás de Tude, que já tinha sido prefeito de Camaçari 3 vezes, deputado estadual, deputado federal, presidente da UPB, um currículo, né? E meu amigo pessoal, amigo da minha família, muito amigo de meu pai. E no momento em que ele já praticamente estava dentro do governo de Rui Costa, junto com Maurício, né? Porque Maurício foi para o governo na condição de diretor do Detran, né? E Tude estava junto. E Tude chegou a conceder uma entrevista na época, dizendo que tinha sim feito essa adesão ao governo, mas que era uma adesão propositiva e tal, que era para ajudar o governo Rui Costa e tal, que não era tipo troca de cargos, né? Num apoio fisiológico, era o que ele queria dizer na verdade. E eu comecei a assediá-lo. Eu digo, não, Tude, você tem que vir para cá, pô, seu grupo é esse aqui, você nunca foi do lado do PT e tal, não sei o que, você tem que estar com a gente, pô, na oposição aqui e tal, não sei o que, e fiquei insistindo meses e meses e meses ali. Com a demora de Tude, eu aí fui pro plano B, fui procurar a dona Simara Heller, ex-primeira-dama de Camaçari, esposa do Dr. Humberto Heller, que foi prefeito 2 vezes, ex-deputada federal, pessoa queridíssima na cidade e comunicadora também. Tinha um programa de TV lá na Camaçari TV. E apresentava um programa de rádio na Sauípe também. Digo, dona Simara, muito amiga também da minha família, meu pai adorava ela. Dona Simara, vamos lá, o PMDB precisa se fortalecer, só é um excelente nome e tal, não sei o quê. Também ficou me pedindo tempo para pensar. Resultado, resumo da ópera. Quando Dona Simara finalmente aceitou e me ligou dizendo que ia ser pré-candidata a prefeita, acho que no mesmo dia, um dia depois, Tude me ligou. E aí, Oswaldinho, o convite ainda está de pé? Você me aceita aí como seu candidato no seu partido? Eu falei, Tude, temos um problema agora. Eu convidei Dona Simara, ela já aceitou, e eu não posso assim sumariamente desconvidá-la. Tá? Eu vou conversar com ela. Sim. Se ela entender, aí tudo bem. Agora, se ela disser que não, que ela quer ser, aí agora a preferência é dela. Sim. Aí quando eu liguei para Dona Simara, ela falou que nada, Oswaldinho, tá tudo bem. Eu também demorei demais, eu acho que até te atrapalhei. Aí super gentil assim, tá tudo certo aí, pode seguir que não muda nada e tal entre a gente, fique tranquilo. Aí, lógico, né? Pesando os currículos, eleitoralmente, Tude seria um pré-candidato muito mais competitivo. Aí pronto, trouxe Tude para o partido. Esse movimento foi meu, não foi de ninguém. Até porque todos os partidos na época estavam com o Elinaldo, só não o MDB. Todos. Sim. Elinaldo tinha todos com ele. E aí era o único partido onde Tude poderia se abrigar, era no MDB. Pronto, aí começamos a fazer a pré-campanha de Tude. Eu era o marqueteiro, eu era o jornalista, eu escrevia as publicações na rede social. Eu tirava foto, pense no Severino, o quebra-galho. Aí eu era o Severino de Tude. Aí aí eu criei a campanha Vem com Tude. Aí até jingle tinha. Descaracterizado, né? Porque não era período eleitoral ainda. E criei a campanha Foi Tude que Fez. O que é que eu fiz? Peguei um fotógrafo, até mandar um abraço aí para Tiago Canuto. E foram 2 momentos, que eram tanta foto que num dia foi Tiago e no outro dia foi Jorge, que já era um fotógrafo amador. Tiago não, Tiago é fotógrafo profissional. Pegamos Tiago e percorremos a cidade em todas as obras que Tude fez, em tudo que Tude construiu. Prefeitura, viaduto, rodoviária, casa... Registrando tudo. Com ele, né? Ele e a obra. Ele e a obra, todas as fotos. Fomos na Ford, que não foi Tude que fez, mas a gente dizia que foi Tude que trouxe. Sim. E tiramos, enfim. E aí toda semana a gente publicava, foi Tude que fez. Um textinho toda semana e Tude crescendo. Tude saiu do zero, amigo. É muita coisa, né? Muita obra. E aí pronto, Tude aí, um ano de pré-campanha. Aí até que a gente conversou com o grupo de Elinaldo, junto com a Semineto, e Gedel e Lúcio e tal, e dizer, vamos fazer o seguinte, a gente não vai poder ter 2 candidatos na oposição. Se tiver 2, o prefeito é Caetano. Então a gente vai fazer um evento onde a gente vai falar para a sociedade que há um compromisso de que quem estiver melhor na pesquisa será o candidato e vai apoiar o outro. Um vai ser prefeito e outro vice. Se não quiser ser vice, tudo bem, indica alguém, mas não vai ter 2. E assim fizemos, um evento gigante lá, com as presenças. Eu até publiquei recentemente essas fotos.
Porque a história, a gente não pode apagar a história, não né? pode apagar, exatamente. Por isso que a gente gosta de ouvir. A gente não pode dar margem à ingratidão, porque tem gente que já quer virar a página, não é assim. Aí estávamos lá num lugar de honra, junto de meu candidato Tude, junto com o Gedel, com a CM Neto e Elinaldo e tal, não sei o quê. E assim foi, olha, tá, que esse é o compromisso da nossa união. Esse evento foi para isso. E eu ainda fiz um outro movimento na sequência para ver se Tude dava uma subida a mais, que foi me licenciar da presidência do partido. Eu não renunciei, mas me licenciei por 90 dias para Tude assumir a presidência. Aí criamos um evento na Câmara. Tude é o novo presidente do MDB, do PMDB na época, né? Que foi outro fato. Aí Tude cresceu mais um tantinho ali naqueles dias. Logo depois desse evento, que houve uma disparada, aí resolveram sentar para funilar e resolver. E assim, Elinaldo, que estava na frente, acabou se consolidando como o candidato e nós apoiamos. Mas veja bem, eu tirei Tude da base do governo Rui Costa, filiei no meu partido e ele foi o vice-prefeito. Então, era o que eu queria. Ele está vice-prefeito há 8 anos, né? 8 anos. É porque você perguntou, você não queria? Você estava desgostoso? Não estava desgostoso, não. Eu queria fazer um movimento assim, onde eu tivesse um protagonismo, mesmo não sendo eu o nome na frente, mas eu queria ser vamos dizer assim, articulador. O artífice de todo o processo. E assim foi. Aí Tude virou vice-prefeito, eu virei secretário e estamos aí há 8 anos. Qual secretaria? Ouvidoria na época. Ouvidoria na época. E aí, como é que foi o desafio de assumir a ouvidoria numa prefeitura que estava entregue ao PT há 12 anos e vocês reestruturando tudo isso? Como é que foi? Primeiro dia de trabalho, a gente lá organizando, pegando os documentos, aí eu encontro na gaveta um processo movido pelo Ministério Público Federal contra a ouvidoria e contra o prefeito, fosse quem fosse, Ademar, Elinaldo, quem entrasse. Na época era contra Ademar, mas o processo... Responde o prefeito. Exatamente. Por que esse processo? Com multa diária de R$50 mil era a sanção. Por quê? Porque a ouvidoria não publicava no portal da transparência as demandas e as soluções. O que foi que pediu, quando pediu, se resolveu, em quanto tempo tinha que publicar tudo. Cada lei de acesso à informação. Primeiro dia de trabalho foi isso. Ainda bem que eu estava lá futucando as coisas. Aí na mesma hora eu subi, procurei o procurador, o doutor Bruno Nova. Falei, doutor Bruno, abacaxi aqui para a gente descascar, viu? Tem esse processo aqui, a gente não está atendendo. Era o dia 2 de janeiro. Dia 1º foi a posse, era o dia 2. Ele vai fazer o seguinte, Oswaldinho, eu vou pedir prazo aqui para o Ministério Público e você corre atrás para cumprir todas as determinações. E assim fez. Dentro do prazo, a gente aí passou a acessar o sistema, que a gente nem tinha acesso a nada, e aí começamos a alimentar o sistema, e aí pronto, livrou a prefeitura do problema, livrou o prefeito das sanções e a prefeitura da multa, e passamos a atender. Aí veio o próximo desafio, campanha de deputado. Eu querendo apoiar Lúcio Vieira Lima para deputado federal, que era do meu partido, já que a gente ia apoiar tudo para estadual. O candidato de Elinaldo era Paulo Aze. Eu falei, prefeito, estou numa situação muito desconfortável com o meu partido. Sou presidente do partido em Camaçari, esse partido sempre me respaldou, eu preciso apoiar pelo menos o estadual do meu partido. Porque para governador, na urna, eu ainda votei em João Santana, votei nos nossos senadores, eu votei com o meu partido, na urna, né? Mas eu preciso fazer a campanha para meu deputado. Ele então me fez um pedido, Oswaldinho, não faça isso, porque você vai me criar um mal-estar no governo, porque a maioria dos secretários estão com o meu federal. Mas eu digo, mas eles não são presidente de partido. Alguns não são nem de Camaçari, eles não têm essa prestação de conta para a sociedade, né? É política, entendeu? A maioria nem era política. Aí, eu aí aqueci, entendi, tudo bem. Nessa mesma conversa que ele que me chamou, eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava inaugurando reinaugurando o CEL, né? Que é o Centro de Especializados Odontológicos. Vou aproveitar até para tomar uma água também. É bom. Ele então, nessa inauguração, ele passou e falou, Oswaldinho, eu preciso falar com você. Quando sair daqui, vá para a CEINFRA, que eu quero lhe ver. Chegando lá, estavam só ele e a chefe de gabinete dele, Ruth. Ele então me falou o seguinte, Oswaldinho, o seguinte... a gente fazia lá um programa chamado Prefeitura nos Bairros, que eu que coordenava. Foi até Valdec Ornelas que me pediu que coordenasse esse programa, que a gente ia a cada 15 dias num bairro, levando diversos serviços da prefeitura. Num dado momento, não sei porquê, a coisa estava funcionando muito bem, até Bolsa Família a gente fazia cadastro.
alguém disse ao prefeito que não deveria continuar e sugeriu que ele substituísse esse trabalho por visitas esporádicas nas localidades, sobretudo na orla. Ele então me falou, olha, nessas visitas que eu estou fazendo na orla, eu tenho ouvido muitas críticas, muitas queixas da população. A gente está com um problema sério na orla, administrativo e, consequentemente, político. E vai se refletir nessa eleição agora, inclusive na candidatura de Túlio. O que é que eu pensei? Já decidi, palavras dele. Vou criar a Prefeitura da Costa. Eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, criando a Prefeitura da Costa de Camaçari, e você vai ser o prefeito da Costa. Camaçari vai ter 2 prefeitos. Ele ainda falou assim para mim, Camaçari vai ter 2 prefeitos. Você, Oswaldinho, vai ser o prefeito da Costa e eu vou continuar prefeito da sede. Não estou dando conta das 2 regiões e você vai me ajudar. Tem um dilema. Quem colocar você para te substituir na ouvidoria? Estou com dificuldade para alguém que lhe substitua a altura, mas eu vou ter que fazer. Porque procuramos, Ruth, não foi Ruth, em 1000 nomes, alguém do governo que pudesse ser o prefeito da Costa, eu não encontrei ninguém, além de você. Aí falou assim para ela, não foi Ruth. Eu disse, foi, prefeito. Ela ainda repetiu a frase. 1000 nomes. A gente revirou aqui e não achou ninguém. Então vai ser você. Nessa época, eu já representava o prefeito nos eventos que ele não podia ir. Nem era o vice, era eu. Formatura do Exército, evento, até lavagem. Eu não posso ir, manda Oswaldinho. O prefeito não pode ir, manda Oswaldinho. Então assim, ele já estava com esse alinhamento comigo. Você aceita? E minha resposta foi, eu sou jogador do seu time, o senhor é o treinador, na posição que o senhor me escalar eu jogo. Eu aceito ir para a Prefeitura da Costa, sim. Só tem um detalhe, não conte a ninguém. Eu ainda vou mandar o projeto de lei para a Câmara e não conte a ninguém, porque vai ter uma ciumeira e tal, melhor só saber na hora. Só tem uma pessoa com quem eu vou falar, que é Tude, por causa da minha relação com Tude. Eu não posso mexer em você sem falar com Tude. Então, se você quiser falar com Tude, fale, porque ele vai saber. Nesse mesmo dia, teve um evento político em prol da candidatura de Tude, organizado pelo vereador Gilvan, em Vila de Abrantes. Chegando lá, eu falei, prefeito, Tude, mas eu chamo ele de prefeito mesmo ele sendo vice. Prefeito, seguinte, o prefeito Arinaldo vai lhe procurar para lhe dizer que me convidou para assumir um cargo que ele vai criar aqui na Costa, que é a Prefeitura da Costa e tal, e vai me colocar. Ele, como assim? Eu peguei, expliquei para ele, ele ficou parado, pensativo, ficou até cabisbaixo. Eu falei, o que foi? Ele, não, estou pensando. Digo, pensando o quê? Está preocupado? Ele, não, temos que ver, porque temos que ver como é isso, né? Porque se você está muito bem avaliado hoje na ouvidoria, se você vai para esse negócio, se você não tiver a estrutura necessária, isso pode, ao invés de lhe ajudar, lhe desgastar. Eu falei, não pensa assim não, o prefeito jamais faria isso comigo. Eu estou achando ele super bem intencionado e é uma necessidade que o governo tem. Ele, não sei, vamos pensar. Eu falei, Tude, não tenho o que pensar, me perdoe. Eu já aceitei, ele me convidou, eu já aceitei, eu estou ali comunicando. Passou, não tocamos mais nesse assunto, nunca mais. Veio a campanha, Tude não se elegeu deputado. Passou outubro, novembro, dezembro. Em janeiro, eu estava me dirigindo para a posse de Geraldinho como presidente da Câmara, de Salvador. Ele tinha me ligado na noite anterior, que a gente ficou muito amigo, desde o tempo lá da SIC, em 2003. De lá para cá, quando o Geraldinho deixou de ser suplente para ser vereador, quando o Luizinho Sobral foi para a Assembleia, para o lugar de João Carlos Bacelar, né, que virou secretário de Educação. Isso. Então, assim, aí o Luizinho teve que renunciar ao mandato, né, de vereador. Então, Geraldinho assumiu, não foi interino, foi como vereador mesmo. Lidei amanhã, estou assumindo aqui, não sei se ele ligou na véspera, que dia foi. Vou assumir como vereador, quero você aqui. Que foi, inclusive, lá naquele centro cultural da Câmara, que fica ali, né, além do elevador, Lacerda. E sempre foi assim. Aí ele falou, líder, amanhã eu vou assumir como presidente da Câmara, viu? Meu lindo, como ele fala, né? Quero você aqui. Eu digo, claro, pai, tô aí. Tá. Quando eu tava indo, com o Júnior, inclusive, que tá chegando aí, amigo de Totti, eu e Júnior, coincidência, Carlos Bezerra. Quando a gente pega a via parafuso, Alinaldo liga, Oswaldinho, você tá onde? Eu digo, pai, tô indo ali na posse de Geraldinho, em Salvador. Ele, rapaz, dá pra você passar aqui em casa rapidinho falar com você? Eu digo, dá, eu vou chegar atrasado, mas dá. A gente já tinha perdido o retorno da Cascaleira, a gente foi fazer o retorno lá perto do pedágio. Voltamos. Chegando lá, estavam ele e Tude. Aí ele falou assim, Oswaldinho, é o seguinte, eu tinha ali convidado para ser o prefeito da Costa e tal, só que aí Tude não se elegeu deputado e eu estou precisando arranjar uma função para Tude no governo.
Então eu vou colocar Tude como titular e você vai ser o sub de Tude. Eu falei, não, prefeito. Não foi isso o combinado. Não foi por isso, não foi para isso que eu fiz toda essa caminhada, trazendo Tude para ser candidato, Tude entrando na sua chapa, né? E eu deixar a ouvidoria, deixar o posto de secretário para ser sub, não concordo e não aceito. Mas o prefeito é o senhor, o cargo é seu. Se for isso, eu saio do seu governo hoje e também deixo o seu grupo. Eu não aceito. O combinado não foi esse. Mas os dois ficaram muito surpresos com a minha atitude. Mas Oswaldinho, não quer isso. Aí Tude, Oswaldinho, como é que... Não, bota a mão na cabeça. Eu digo, não. Não esperava. Não foi assim, eu não Eles esperava. Eles não esperaram a sua reação. Não esperava. Eles acharam que eu ia aceitar e pronto. Eu digo, não é assim, entendeu? Olha o que eu fiz, olha tudo que eu fiz, entendeu? E você me convidou, você ainda disse que só eu poderia assumir. Tudo está ali do seu lado. Como é que você se sentiu nesse momento? Porque eu fiquei constrangido aqui agora. Mas como é que você se sentiu nesse momento? Eu fui tomado assim de uma indignação muito grande. Imagina. Sabe aquelas emoções? Tudo Alguém que aqui você já foi percorreu. assaltado? Quando você é assaltado, que você está diante de uma... Sim. Não lhe dá um negócio assim no corpo, parece que você não Sai e não volta dá? assim, né? Então assim, eu senti uma indignação muito grande. E eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu deixo o seu governo e deixo o seu grupo político. Eu não Não foi aceito uma isso. coisa da noite pro dia, né? No dia que você falou com ele, ele já tá maturando. Fez a campanha dele já com plano B, C e D. E o B já era... Mas podia ser qualquer outro Isso cargo, aí, né? né? Não o meu, né? Mas enfim. Agora, Oswaldinho, quando você contou a Tude, ele estranhou. Ele teve uma reação de... Você acha que ele... Ele ficou com cara de ele- preocupado. Ele já sabia? Não sabia. Galgava Porque esse foi tudo local, naquele ou dia. esse Não, lugar, o cargo nem existia ainda. O prefeito Elinaldo me comunicou naquele momento e não tinha Mas já falado estava com na ninguém iminência ainda. de- Isso. Será que uma conversa prévia, ele já não tinha tido uma conversa sobre isso? com o Não, prefeito? não, certeza que não. Tanto que Elinaldo me disse que ainda ia falar com Tude. Ainda falou, se você quiser, você pode falar. Não, mas Porque se ele me pede mesmo segredo... comentando logo após, né? Não, depois que eu falei com ele, aí claro. aí o Não, assunto depois que eu rendeu, né? falei com Tude, com certeza ele conversou com o Elinaldo sobre isso. Porque a história foi muito bem construída no processo de que fez com que você, no momento que encontrasse com eles, pudesse recuar e dizer todas as vezes, né, que o prefeito lhe dá uma determinação de você aceitar. E nesse momento eles tiveram essa surpresa, né? Mas era assim, Do seu não recuo. Sim. Porque o que contou, na verdade, Sim. eu acredito que para você foi todo o processo construtivo da chapa, todo o processo Exatamente, construtivo para que o próprio Túlio estivesse ali como vice-prefeito. Exatamente. E aí que Isso aconteceu? foi 2019. 2019. Foi logo depois da eleição de deputado, janeiro de 2019. Se você for olhar a data da posse de Geraldinho, essa conversa foi nessa data. O dia que Geraldinho assumiu a presidência da Câmara Nesse dia. pela primeira vez. E aí eu fiz o seguinte, falei, olha, aí explanei minha posição. Aí Elinaldo falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, tenha calma, pense, mas eu já vou fazer um arranjo aqui agora. Tude vai ser o candidato a prefeito ano que vem. E vai se afastar. A vice, perdão. Sim. Tude será o vice, novamente. E ele vai ter que desincompatibilizar da secretaria. Nesse momento você assume como titular e fica os próximos 4 anos, ou vai para outra missão que eu lhe der. Mas eu lhe garanto que quando ele se afastar em 2020, você vai ser o prefeito da Costa. Em abril de 2020. Abril de 2020. Um ano e pouco depois. Ainda falei com ele que eu ia pensar. Perguntei para ele que prazo eu tinha para dar a resposta. Eu ainda falei assim, minha mulher está grávida do nosso segundo filho. E infelizmente eu gostaria de já resolver esse assunto aqui agora. Mas eu vou ter que consultar ela, eu vou ter que ouvir ela. Ainda falei assim. Mas se eu pudesse, agora era não e pronto. Mas vamos lá. Diante dessa condição de ser secretário daqui a um ano, eu vou falar com minha mulher. E minha mulher falou, não, aceite e tal. Você está no grupo, você ajudou a construir. Seria injusto com você agora, sabe? Porque você ajudou a construir. Você vai fazer o quê, né? Aí acabei aceitando nessa condição de ser o titular. Aí, passagem de tempo, né? Para abril de 2020. Tude de fato se afastou da secretaria. E aí o prefeito me chama e diz, preciso de você na campanha. Preciso de você ligado aqui na campanha. Preciso te trazer de volta para a sede. E colocou aquele que era o nosso superintendente no lugar de secretário. Aí eu, com esse argumento de que eu precisava ajudar na campanha, eu acabei aceitando, não fiquei titular,
e mais uma vez cedi em prol de governabilidade, estabilidade política e harmonia entre o grupo. Então eu sempre assim, né, renunciando, abrindo mão. Sempre na pandemia, né? Na pandemia, exatamente. E aí pronto, fiquei durante esse período nessa função. E aí o prefeito se reelegeu. Aí fez a campanha de Alinaldo para Fizemos a campanha para a reeleição. E aí veio a questão de Zé do Pão não ter sido eleito vereador, né? Que era um vereador já de 2 mandatos e tal. Mas ele foi prejudicado, sobretudo por um erro nosso. Quando eu digo nosso, porque se eu faço parte do governo, o erro não é só do prefeito, não é do secretário de saúde, é nosso. De terem fechado a UPA dos POCs, a UPA dos adultos, deixando só a UPA da Glebá. Eles chamam de PA, né? Não, foi um pouco antes, foi até antes da pandemia. Foi antes porque a gente sofreu as consequências da campanha já de 2018. Sim. Em 2020, por exemplo, nos bairros que são atendidos por essa UPA, a candidata Ivoneide colocou 12 mil votos de frente em Alinaldo. O prefeito ganhou em todo o restante da cidade, em todos os outros bairros da sede da Costa, mas nesse local onde foi fechado o PA, que eles não gostam de chamar de UPA, gostam de chamar de PA. Apareceu em Camaçari um pouco antes da eleição, não foi? Não, ela já apareceu, casou-se com o Caetano e foi candidata assim. Vamos abrir um parênteses para falar disso, mas deixa eu só fechar esse assunto da UPA. Então, assim, o fechamento da UPA vem nos trazido prejuízo político muito grande. E aí o que aconteceu? Assim como o prefeito teve uma votação ruim nessa localidade e onde Ivoneide colocou 12 mil votos de frente, Zé do Pão tinha tido 1.200 votos na eleição anterior nesse bairro, nessa região, caiu para 300 votos. Então ele foi prejudicado por um erro de governo, de ter fechado aquele PA, naquele pronto de atendimento. Por que esse local foi fechado? Foi construído no local, que isso é louvável, uma UPA pediátrica. No mesmo local? Lá tem uma parte ambulatorial, consultas e tal, com especialistas, e tem a parte de urgência e emergência infantil. Super louvável, mas não precisava fechar dos adultos. Sim. Tanto que eu fiz vídeo na época, me posicionando contra o fechamento e tal, mas enfim. E aí, com a não eleição de Zé, o meu caminho natural de voltar para a ouvidoria não se concretizou, né? E aí ele me pediu, então, para ceder o lugar e tal, e Zé virou ouvidor. Pela minha relação com o Zé de amizade, por esse apoiador dele, então eu fiquei com o Zé como diretor. Ainda em 2020. 2020. Eu tenho essa curiosidade. Sim. Caetano, na boca de alguns, inclusive, estava acabado em Camaçari. Em 2020 ele ressurgiu. Ninguém entendeu. Isso. Colocou a esposa. Isso. Foi super bem votada, né? Ela foi super bem votada. O que se deu isso? Por que isso aconteceu? Tipo assim, Caetano nem se falava mais nele na cidade. Era esquecido, porque como ele indicou o sucessor dele, não deu certo. Acho que começou a cair, sumiu e reapareceu do nada com força. Na verdade, ele não sumiu, né? Ele não sumiu. Caetano foi eleito e reeleito deputado federal, né? Então, o Caetano sempre teve uma força política. Ele teve 40 e tantos mil votos para deputado lá. Sim. O nosso, Paulo Aze, tinha 6 mil. 7 mil, então assim, ele nunca teve morto politicamente em Camaçari. E eu posso falar isso aqui com total isenção, porque eu nunca fui aliado político de Caetano, minha vida inteira. Então, a gente sempre teve palanques opostos. Mas é uma pessoa com quem eu tenho relação, meu amigo e tal. A gente não convive, a gente não conversa no dia a dia, mas é um amigo meu e ele me trata como amigo. Sábado passado, dia 23, foi aniversário dele, liguei para ele. Ele me liga no meu aniversário. E quando minha mãe morreu, que essas coisas a gente não esquece, em 2010, só 2 políticos importantes de Camaçari vieram me procurar e prestar solidariedade. Um foi Ferreira Otomar, ex-vereador e ex-deputado, que estava do meu lado quando o Caetano ligou para prestar condolência. Então, assim, a gente tem essa relação pessoal, de amizade e tal, mas na política a gente sempre foi adversário. Mas eu quero só esclarecer, ele nunca teve nesse fundo de poço, até porque o fundo de poço de político, né, se vocês não sabem, lá embaixo tem uma mola, né? Então ele bate e volta. Né? O político tal tá no fundo do poço. Não existe. O fundo do poço do político tem uma mola, ele chega lá, bate. Próximo de Camaçari lá, fazendo campanha passada, e eu vi justamente a força que o PT tem, principalmente nesses bairros mais periféricos de Camaçari, em que o desserviço, às vezes, do governo Alinaldo, nessas áreas mais carentes, força realmente esse crescimento e essa força dele lá. E agora, vê o quê? Você tem o governo... os governos do PT em sequência, né, no governo do estado, e o fato de Caetano ter coordenado a campanha do governador Jerônimo, né? Então
quando eu ouço... Apostado. É, exatamente. E foi um dos pré-candidatos, né? Toda a equipe que fez Rui subiu para fazer Lula. Sim. Então toda a estrutura grande mesmo, a agência, tudo, foi tudo para fazer Lula. Exato. Quem ficou e cuidou, apostou. A ponto de Caetano entregar o cargo de secretário, pedir demissão para se dedicar exclusivamente. Caetano era secretário de Rui Costa, da Serim. Entregou o cargo para se dedicar à campanha. Então, assim, quando eu ouço as declarações do governador Jerônimo, logo após as eleições, durante a montagem do governo e mesmo nos dias de hoje, o que eu percebo? Que ele acredita a vitória dele lógico, cabo eleitoral Lula, o governador Rui Costa, que estava muito bem avaliado, né, cerca de 80%, e Caetano, que coordenou a campanha, né, pegou ele com 4% e conduziu até a vitória. Então eu vejo que eles estão muito bem afinados. Então, Caetano agora vai querer tirar proveito disso, do governo Lula, né, da volta de Lula, né, e de ter ao lado dele o governador Jerônimo, né, que é uma pessoa super acessível também. Mas sobre Ivoneide, aí eu não posso, para não deixar de responder a sua pergunta, quando eu era presidente da Associação Comercial, Ivoneide frequentava muito a associação. Ela estava muito presente lá nos cursos que a gente oferecia, muito ligada no Sebrae, nas coisas. Então, assim, ela era uma empreendedora, uma empresária, hoje ela é advogada, mas ela estava sempre muito envolvida na sociedade. Então, assim, ela não é uma estranha para Camaçari, né? Ela tem uma história de 20 ou 30 anos lá, não sei ao certo, mas que eu me lembre dela de mais de 20 anos dela atuando em Camaçari. Então, não é que ela chegou lá e foi candidata, né? Ela já tem uma história lá. Pronto, aí em 2020, você, como não reelegeu o seu vereador, você perdeu esse espaço. Isso, mas fiquei na ouvidoria, estou lá até hoje com o Zé. Aí continua lá na ouvidoria. Isso, é. E estou lá, exatamente, estou na ouvidoria. E aí, desde o início do ano, de um ano passado para cá, mais ou menos, eu entendi que já era a hora, agora sim, de eu voltar com essa pretensão de ser prefeito de Camaçari. Esse sonho que vem desde 2004, exatamente. 20 anos atrás. Exatamente. Você vem abrindo mão por uma construção de um processo político, mas que algumas vezes esse processo político não foi muito bem entendido. Exatamente. Pelas pessoas que estiveram na situação de decidir. E abrindo mão, né? E abrindo mão, Ari, desculpa interromper, mas eu vou voltar a falar para você. E abrindo mão nem sempre voluntariamente, né? Porque naquela conjuntura com Ferreira eu podia ter sido candidato, podia ganhar ou não. E Helder achou que devia ser, mesmo a gente vendo que havia inviabilidade na candidatura dele, ele forçou uma situação, né? Mas, me conta aí um pouco. Eu vi que houve uma publicação do ex-deputado Gedel falando da sua possível candidatura à prefeitura de Camaçari. Você que tem grandes projetos lá para Camaçari, tem a questão do Ligeirinho, a questão do VLT de Salvador Camaçari. Me conte um pouco como é que está esse processo aí, dessa construção dessa pré-candidatura à prefeitura de Camaçari. Eu gostei dessa palavra que você usou, Paulo. Só fazer um adendo. O fato de você ser ouvidor na cidade, você é conhecedor de todos os problemas. Exatamente. Né? Então lhe ajuda muito a criar esses projetos, a pensar nessa aí. Né? Verdade. Então, me responderia. Mas você foi bem em cima. Mas assim, você usou a palavra construção e eu gostei. Por quê? Porque num primeiro momento, a minha decisão não foi por lançar uma candidatura, uma pré-candidatura a prefeito. Eu comecei apresentando meus projetos. Eu achava que era o caminho. Cissa, né? Cissa. Entendeu, Cissa? Eu achava que era o caminho. Olha, eu vou apresentar alguns projetos meus, que são meus. Coisa que ninguém nunca sonhou lá, ninguém nunca pregou isso. Pelo contrário, viu? Vou revelar aqui que algumas coisas foram rechaçadas. Projetos bons para o povo. Quais foram? Eu vou chegar lá, calma. Vou chegar nesse ponto. Mas vamos falar da estratégia, que é a sua primeira pergunta. Da construção. Então eu comecei a lançar os projetos. Olha, comecei a estudar sobre transporte público, né? E cidades pelo Brasil afora onde tem um ônibus tarifa zero. Por que eu fui em busca desse projeto? Porque há tempos a Camaçari está sem ônibus há muitos anos, né? Muitos anos sem ônibus. As empresas simplesmente entregaram as linhas. A última delas foi a Cidade Industrial. Entregou por inviabilidade econômica, porque empresário nenhum abandona negócio que está dando lucro. Não era vantagem. Não é viável. Por causa dos ligeirinhos, que é o transporte alternativo clandestino, por causa do Uber, do 99, das mototáxis e outras opções. Então, assim, economicamente deixou de ser um negócio bom. Em Salvador, já é muito tempo um negócio ruim, haja vista a quantidade de empresas que já fechou e que a prefeitura até hoje tem dor de cabeça com isso, com pagamento de indenização aos funcionários. Tem uma história de uma venda de um terreno que depende de vender esse terreno, não é? É um negócio que se arrasta por anos, porque acaba depois ficando insolvente a coisa, até para pagar rescisão de funcionário e pagar fornecedores.
Então, entendendo, assim como um dia a locadora de vídeo perdeu a função, a locadora depois do DVD, o Blu-ray, os veículos hoje não vêm nem mais com espaço para você colocar um CD ali dentro. É uma mudança de paradigma, é uma evolução dos tempos. Esse modelo já não atende mais. A gente tem que, então, encontrar uma alternativa. Então eu pensei, bom, se a gente já tem que subsidiar o transporte com dinheiro público, municipal, estadual e, sobretudo, federal, por que não, então, a gente montar um sistema de transporte onde a prefeitura adquire os ônibus, a gente contrata uma empresa para dar manutenção a esses ônibus elétricos, porque não ter a despesa do diesel, né, Paulo, sim. Já reduz sobremaneira o custo de operação. E você oferece o transporte tarifa zero. A população já paga o imposto. Isso acontece lá na cidade de Caucaia, que também é uma cidade próxima. Vou chegar em Caucaia. Por que Caucaia? Porque Caucaia tem 360 mil habitantes. É muito similar a Camaçari. 60 mil habitantes a mais. Eu conheço o vice-prefeito lá, Deusinho. E eu vou lá, e eu vou então precisar desses seus contatos. Eu vou visitar. Você vai eu visitar quero Deusinho Filho. Pode visitar lá que você vai ser muito bem recebido. Eu encontrei Maricá. Eu encontrei várias cidades que eu podia estar aqui que tem o transporte, mas tinha cidades de 70 mil habitantes. Aí alguém ia dizer, mas Oswaldinho, mas lá só tem 70 mil. Aí achei a cidade com 150 mil. Mas tem metade do que a população. Caucaia. Aí eu encontro Caucaia com 360 mil, 20% a mais, e que tem. E a cereja do bolo, com uma receita infinitamente menor do que a de Camaçari. Com certeza. Camaçari, segundo dados do IBGE, divulgados recentemente, é o 5º maior PIB da região Nordeste. Somos a 5ª maior economia. Estamos na frente de 5 capitais e de todos os outros municípios dos 9 estados da região. Então, Camaçari pode. Então, eu vou buscar subsídios para me respaldar no que eu estou falando. Então, veio a proposta do tarifa zero, que foi super bem aceita na cidade. Na sequência, como a prefeitura colocou para funcionar os ônibus recentemente lá, cobrando tarifa, e a população não está usando, os ônibus estão rodando vazios. E aí eu não sei até quando as empresas vão continuar aguentando tomar esse prejuízo, ou se é a prefeitura que vai ter que pagar essa conta. Para poder rodar os ônibus, parece que o superintendente da STT fez um pacto com as empresas de tirar os ligeirinhos. E aí ele foi a público para dizer que seria implacável com os ligeirinhos. Ligeirinhos esses, se isso aqui vem atendendo os usuários durante todos esses anos com a falta do ônibus. Não tem o transporte público regular, mas tem o ligeirinho. E aí agora vai tirar os ligeirinhos que atenderam a população durante todo esse tempo. São 800, cerca de 800 a 1.000 pais e mães de família, porque tem mulher também que roda, né? Comem, vestem, calça, moram, pagam a conta de água com esse dinheiro. Não, vamos ser implacáveis. Eu falei, não concordo. Aí eu fui atrás, aí eu fui pesquisar e achei o táxi lotação, que tem em Aracaju, inclusive. Sim. Que é um táxi que você pode pegar 1, 2, 3, 4 passageiros, quanto couber, né? Tem carro de 7 lugares, motorista mais 6. E aí fui primeiro ver a viabilidade, eu digo, dá para fazer. Aí eu sugeri a criação do táxi solidário, que eu acho o nome mais bonitinho, né, do que a lotação. Tem o mesmo efeito, mas é o solidário. E aí pronto. E aí fui rechaçado, fui chamado por pessoas do governo, não vou aqui dizer o nome, pelo menos não por enquanto. Pode falar. Não, ainda não. Que pode ser um absurdo. Não foi o prefeito, viu? Para ninguém ficar achando então foi Elinaldo. Então já vou dizer que não foi ele, não. Você tá com essas propostas aí, a gente acaba de botar o ônibus na rua, tá prendendo os ligeirinhos, tá multando os ligeirinhos, prendendo os carros das pessoas. Eu digo, mas esse é o meu projeto para a cidade. Se eu for prefeito, vai ter ônibus tarifa zero e a gente não vai perseguir esses pais e mães de família. A gente vai dar para eles um alvará. Tá perseguindo este ano, né? Porque ano que vem ninguém vai perseguir nada, né? Acredito que não. Eles vão ter um alvará, eles vão ter que pagar todo ano por esse alvará. Eles vão ter acesso a financiamento do veículo com prazo melhor e juros melhores. Com isso, eles vão ter isenção do IPVA. E a gente vai padronizar os veículos. Padronizar mesmo, não é só botar um nomezinho táxi, não. Que é para evitar, que sempre tem a lei do Gerson, né? O mais esperto. Não, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou comprar o carro como se fosse ligeirinho e depois eu vou usar para uso pessoal. Não, a gente não vai sair, não. E aí pronto, você legaliza. Depois que você legaliza... E a gente vai, por exemplo, eles dizem que tem 800. Eu estou em contato constante com o pessoal do ligeirinho. Eles falam que tem 800. Vamos ver se tem 800. Se tiver 800 rodando, a gente vai conceder 800 alvará e parou aí. Igual táxi, né? Só a prefeitura que libera o alvará de táxi. Sim. E aí sim, a gente aí vai combater a clandestinidade. Que você concedeu por 800. Nem mais, nem o menos. Nem mais. Tem 1.000 rodando, ganhando dinheiro, pronto. Porque também se você abre para 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, aí daqui a pouco
torna-se um negócio que não é bom para Perde a ninguém. efetividade. Então é E isso. quando Então, você coloca também um ônibus gratuito, você também vai esvaziar um pouquinho essa demanda. sim, né? mas a pessoa vai poder escolher. Exatamente. Eu vou de ônibus, porque assim, às vezes o ligeirinho vai onde o ônibus também não vai. O Uber, o 99, o ligeirinho e a mototáxi vão ser úteis para aquela pessoa que quer o transporte sempre porta a porta. Sim. O ônibus não deixa na porta. O Uber te pega na porta e te deixa na porta, entendeu? Sim. Tem essa. Tem um conforto. Não é igual. O ônibus não é igual aos outros modelos de transporte. São totalmente diferentes. E a gente tem que entender isso e aceitar que os tempos são outros. E aí eu vou a Caucaia. Quando eu for, então, quero sua consultoria, quero que você me ajude, que eu vou lá. E vou lá filmar, vou entrevistar. Eu sou radialista, eu vou entrevistar o secretário, o prefeito, quem for, e vou dizer: olha aqui, Camaçari, tá vendo? Eu vim aqui conhecer o modelo e tal. Resultado: fui criticado por pessoas do governo por ter essa ideia. 2 semanas depois de eu lançar isso, o deputado Josias Gomes do PT, que Isso. foi presidente do PT da Bahia, Isso. lançou um card, tá no Instagram dele aí, ó. Aí pegou uma foto do ônibus lá de Maricá, que é a prefeitura lá administrada pelo PT. Ônibus tarifa zero. A partir de agora, o ônibus tarifa zero é bandeira do PT. É bandeira do partido. E ainda comparou com o SUS. Vai ter que ser igual ao SUS. De graça. Ou seja, referendou meu projeto. E para melhorar, o vereador da base, do governo lá, que é muito próximo do superintendente da STT, no primeiro dia de sessão, agora na volta, agora para o segundo semestre da Câmara, botou a indicação de fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica do transporte tarifa zero. Agora, você acha que essas pautas políticas, elas atrapalham o que de fato ajuda a população? Porque o mais importante é você fazer algo que resulte em positividade para a população. Isso. Mas essas brigas partidárias acabam, às vezes, esses desentendimentos atrapalhando, né, esse resultado positivo para a população. Sim, sim, mas assim, ó, eu acho que a gente não pode se perder nunca de vista os nossos ideais, né? Eu enxergo a política como um sacerdócio, né? O que é um sacerdócio? Que é renúncia, desprendimento, esforço, né? Sacrifício. Um sacrifício, exatamente. Eu não vejo a política como uma forma da pessoa se beneficiar para ganhar algo, para ter um retorno. Eu trabalhei a minha vida inteira desde novinho, né? Meu pai era metalúrgico, meu pai era torneiro mecânico. E eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar com ele ainda criança. Naquele tempo a gente trabalhava criança, né? Seu pai era do polo? Meu pai, não, ele tinha uma metalúrgica, mas ele prestava muito serviço para o polo, ele era torneiro. E tinha lá a metalúrgica dele. Então aí você tá do lado de Caetano, né? Como assim? Você tá do lado de Caetano, né? Ah, você metalúrgica, né? Tá perto do polo, né? Caetano, Rui, Wagner, E aí, Morena, a turma toda lá. E aí a gente tem essa relação com o trabalho, né? Desde pequeno. Mas assim, só para não perder de vista a questão dos ideais. Então assim, como a gente tem um ideal, a gente tem que lutar contra tudo isso. Nada disso pode desestimular. Por exemplo, me pediram para eu despublicar as publicações que eu fiz em redes sociais sobre ônibus tarifa zero e transporte público. E o ligeirinho, né? A legalização dos ligeirinhos. Sugerindo que eu criasse um texto alternativo para justificar que eu não pensava mais essas coisas. Ué. Foi nesse nível. Mas do tipo pressão. Mas se você entrar aí no meu Instagram, no meu Facebook, nos meus grupos de WhatsApp, eu estou lá com meus mesmos projetos. Tá lá. A publicação do ônibus está lá, o ligeiro. Porque assim eu não posso abrir mão do que eu penso, do que eu acredito. E são projetos bons para a população. Então quem é contra isso, para mim, é contra a população. É impressionante, né, Oswaldo? O que está acontecendo hoje com a política é que as pessoas começam a discutir nomes. Esquece de discutir projetos. Problemas da Pautas. cidade. As Exatamente. pautas da cidade, o que preocupa a cidade. Então, assim, aí quando chega alguém, como você, eu tenho essa ideia, eu tenho essa ideia. Ao invés dos outros quererem... Né? Não, vamos lá, essa ideia é boa, vamos, tô junto, Exatamente, tá aqui. Não, Mas eu tenho uma ideia melhor do que essa, começar a pensar e estudar, a vaidade política, né? Que deixa, parece que cega, né? Porque eu não estou fazendo. É você que está fazendo, ele teve a ideia. Mas não é. Talvez eu não vou nem levar para frente, mas Mas meu vou nome tá trabalhar. lá. É essa coisa que acontece também em Camaçari, de ser, vamos discutir qual é o nome que vai suceder. Não, quem é a pessoa que tem mais projetos Capacidade. e mais capacidade e condições para poder suceder? Eu acho que essa é a visão. Essa é a forma de se pensar. Quem está mais preparado, Exatamente. né, para assumir esse novo momento, né? Administrar a cidade. Uma nova cidade. Exatamente, Para tirar de onde está e levar. Porque assim, a população quer isso. Assim, você tem que entender
as pessoas pensam assim, a eleição é muito sobre o candidato. Sim. Não, é sobre o eleitor. É. Você tem que pensar no eleitor e Exatamente. quem vai votar. O que o eleitor está esperando? O que o ele eleitor precisa? O que ele quer? Pronto, é exatamente isso. E você tem umas ideias fantásticas que você me mandou pra gente. Assim, então, é isso que eu quero compreender. Então, além disso, tem mais outras coisas aí que eu já sei que eu quero Sim. ouvir. Porque vamos bagunçar um pouquinho o convite desses políticos Vambora. que não fazem nada, que só Vambora. querem falar, eu sou Vambora. candidato, aí você pergunta por quê? Aí não sabe por quê. Porque eu tenho vocação, eu nasci pra isso. Fora de Me mim. preparei a vida toda, Me né? preparei a vida toda. Fora de mim isso aí. Acabou. Vamos lá. Você me Vamos deu lá, um gancho projeto. legal e eu já respondi sua pergunta. Você perguntou quais foram os projetos, né, que foram rechaçados. Sobretudo, o ônibus tarifa zero e legalizar os ligeirinhos, né? Tem também o projeto do Hospital Público Municipal, porque a gente entende que Camaçari, com a renda que tem, né, de 1,5 bilhão por ano, às vezes mais, né, não pode sujeitar o seu contribuinte, né, o seu cidadão, a esperar por fila de regulação. Eu acho que a gente tem que deixar, e a regulação é importante, porque a regulação, o que é a regulação? A regulação é uma forma de você organizar a sequência de quem entra para aquele leito, para aquela especialidade médica. É um programa, na verdade, de computador que diz onde está a vaga. Ó, tem aqui um paciente cardíaco necessitando de um cateterismo. A regulação diz, ó, tem lá no Ananeri, pronto, direciona. É isso que a regulação faz. A bronca das pessoas com a regulação, e com razão de ser, é a espera. Aí tá claro que a gente precisa o quê? De criar mais leitos. E a falta de transparência também, né? Porque muitas vezes tem É, aquela. porque tem umas passadas, O né? jeitinho, né? jeitinho. Porque eu acho que não tem a transparência para o vereador fazer assim, não, eu dou um jeitinho e coloco você. Furo uma Às fila, vezes diz que assim. faz e não faz, sabia? Tem gente que blefa. Ah, deixa aqui que eu vou resolver. Não resolve. Tem muito blefe, viu? Não, eu sei. Tem Eu blefe, sei. entendeu? Ah, peraí que eu vou ver, eu vou... O cara nunca vai dizer assim para a mãe ou um filho, um Não pai que está com um tem paciente, como. né? Não tem como. Ah, não tenho como ajudar porque é filha da regulação. O cara não vai dizer, ele vai dizer, não, peraí. Vou dar uma força Vou dar ali. uma força aí. Aí Vou falar com o deputado Aí fulano de tal. acontece. E Para aí, demonstrar boa vontade, né? Exatamente. Então, o que acontece? Aí, falando do hospital. Então, eu entendo que pacientes de Camaçari, contribuintes, sempre quando eu mando um ofício, qualquer coisa, quando eu vou falar com qualquer secretário para resolver o problema de alguém, como ontem mesmo eu tive na regulação, já fora do horário de expediente da ouvidoria. Eu falo assim, ó, o contribuinte fulano de tal tá com um problema assim, precisa fazer esses exames, a cirurgia é de urgência. Por que eu coloco a palavra contribuinte na frente, Cissa? Para que meu colega na outra ponta não esqueça que é aquela pessoa que paga nosso É salário. verdade. Então, todo mundo que procura ouvidoria, eu deixo claro para os secretários, para os coordenadores, que ele não é um pedinte, ele é um contribuinte. Buscando um dos direitos dele. Como é que se mantém a máquina pública funcionando? Você comprou essa blusa, nela tem IPI, tem ICMS, não tem? Tem. Tem lá o alvará de funcionamento da loja, não tem? Tem uma cadeia de impostos. É com esse dinheiro que o Estado faz saúde, faz educação, a prefeitura, então a gente não pode perder isso de vista. Aí dei a sugestão, aí alguém da saúde, Zaldinho, mas não é bem assim, como é que você, não sei o que e tal, eu digo, mas é assim, que eu sei que é, viu? Deixa a regulação para aqueles municípios que vivem do FPM, que só tem dinheiro para pagar funcionário e fornecedor, e agora teve o problema da redução, mas acho que o governo federal agora voltou atrás, não foi? estão tentando. Estão arrumar. tentando, né? Mas assim, tem município que não tem mesmo, aí beleza, normal, pô. Que aquele paciente dependa de uma regulação, mas Camaçari não. Então eu proponho, já que você deu esse gancho de falar das propostas, e eu quero falar sobre essa questão que você falou também, de que o candidato só quer ser o candidato, não apresenta nada, que eu vou te dar um dado concreto sobre isso, que é o seguinte, além da universidade pública, do Hospital Público Municipal, eu proponho a criação da Universidade Pública Municipal. E eu ouvi de pessoas, assim, com idade já, não existe Universidade Pública Municipal. Eu digo, Existe. "Poxa, Lá de Fretexia, inclusive. eu lembro de Madre de Deus há mais de 20 anos. Não sei se ainda tem, mas tinha. E aí você vai a várias cidades do interior de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, de Minas. Tem umas que tem mais de 50 anos. Municipal. Sim. Então pode. E por que eu toco nesse assunto? Porque Camaçari, há mais de 20 anos, paga fortunas para empresas de ônibus transportarem universitários para Salvador e Lauro de Freitas. E ainda paga bolsa, enriquecendo donos de faculdade em Salvador e Lauro de Freitas. Com a Universidade Pública Municipal, eu vou levantar para você exatamente, mas é de milhões. É de milhões. E por mês chega a mais de 1 milhão. Aí a gente vai trocar esse custo pela construção de uma Universidade Pública Municipal, onde vai abrigar todos esses, que a gente vai abrir matrícula especial para todo mundo, ó. Agora tem aqui de graça.
Camaçari já tem ônibus grátis mesmo para todo mundo, você vai pegar o ônibus que todo mundo já pega e você vai ser transferido para cá. Então, você Opção. dá uma opção. Mas a gente vai dar, inclusive com medicina, com tudo. E criar a cidade universitária. Nesse mesmo espaço, Camaçari o que mais tem é terreno, né? Camaçari é quase 3 vezes Salvador em extensão territorial. Já tem aquele espaço ali enorme do Cidade Saber ali. Não, ali já está sufocado, mas tem na Cascareira, tem em todo lugar, tem na Cetra. Aí o que acontece? A gente então vai dar o terreno, ou vender a preço módico, né? O que puder ser. Antigamente, eu lembro que tem um programa em Camaçari para atrair empresas, que não existe mais, a R$2 o metro quadrado, só para não dar, né? Tudo bem. O que a lei permitir, a gente faz. Se puder dar, a gente dá. Se tiver que ser R$1 ou R$2, a gente cobra. E vamos lá trazer a Unime, Unijorge, Unifac, trazer todo mundo para lá, para quem quiser fazer universidade municipal, faculdade paga. E aí, com isso, a gente vai atrair jovens de toda a região metropolitana e tal, para estudar lá. Gente que vai vir de mais distante, que aí vai acabar passando tipo a semana e vai ver os pais finais de semana. E com isso você desenvolve esse lado. Então, meus projetos, a maioria deles, eles resolvem uma dor, trazendo economia de dinheiro público. O transporte, o ônibus elétrico, quando eu lancei, perguntaram, mas vamos gastar uma fortuna para botar esses ônibus na tomada, quanto vamos pagar de Coelba? Nada. Todas as garagens vão ser dotadas de placa de energia solar, o ônibus vai passar a noite lá, se alimentando, de manhã sai para rodar, então... Porque você tem que... Pro meio ambiente, né? E sobre essa questão de sustentabilidade, eu tenho 2 projetos, né? Instalação de placa de energia solar em todas as escolas e todos os prédios públicos. Acho que isso devia ser uma regra para Tinha toda a que ser. prefeitura. Exato, Toda a prefeitura. Concordo. No Brasil Toda a E prefeitura. parque eólico. Parque eólico no nosso litoral, que tem essa ventilação incrível. Hoje tem cidades no Nordeste gerando energia suficiente para abastecer os 9 estados do Nordeste. Sim. Tá tudo aí, gente. Lá em A Fortaleza, tecnologia tá Fortaleza aí. tem muito mesmo. E antes da gente entrar em falar de mais projetos, e fique à vontade, eu vou até lhe pedir o seguinte, como eu posso esquecer algum, eu te mandei tudo, você pode ir perguntando. Tem um aqui que eu fiquei assustado. Pronto. Não tem guarda municipal em Camaçari? Não tem, velho. Não tem. E a gente sabe que hoje a segurança pública é um problema seríssimo em todo o país. A PM, a gente entende que ela já está no seu limite. E como é que faz? A gente fica só assistindo isso a vida inteira? Eu vejo cidades no interior da Bahia tão menores, com receita tão menor. Tem guarda municipal. Inclusive, alguns vieram aqui receber recentemente em Salvador, não foi? Viatura, não sei o que e tal. Com federal, com verba estadual, verba federal. Então, assim, eu acho que tem que ter, vai dar um alívio para a PM, porque a gente pode colocar a guarda municipal para fazer aquele policiamento de rotina, praças, né? Ronda nos bairros, e deixar o enfrentamento para a PM. É lógico que a gente quer que a nossa guarda municipal venha a ter o mesmo treinamento que a PM tem, que o objetivo é esse, viu? Não é fazer um guarda patrimonial, a ideia não é essa. É fazer dele um policial municipal, com os mesmos treinamentos, com as mesmas táticas, com a mesma tecnologia. Sobre o que você falou que os candidatos hoje só querem ser candidatos. Eu estou vendo isso acontecer em Camaçari agora. Eu vi. E falo aqui, peço até venha antes, porque assim, com todo respeito, são meus colegas, né? Eles não são meus adversários, são meus concorrentes. O nosso adversário é o candidato do PT, seja Caetano ou seja Ivanez. Os nossos caras não são meus adversários, são meus concorrentes. Tinham 6. Lançaram 6 nomes. É isso que eu ia lhe perguntar. Mas Pronto. vá. Eu vou dar uma deixa, mas fica aí com sua pergunta pra você me fazer. 6 nomes. Aí eu fiquei acompanhando a movimentação dos 6 nomes, né? Esperando ver o que ia sair. Eu não vi lançar uma proposta, uma única que fosse. Umazinha. O que é que todo mundo quer? Ser ungido do prefeito. Eu quero ser o escolhido do prefeito para ser o prefeito de Camaçari. Só quer isso. Quer que o prefeito vá lá e pense, é você. E a meritocracia? Fica onde? Qual o critério? Qual o critério? Aí quando eu soube agora, eu até estava brincando hoje que a Fazenda mal começou, já teve 4 eliminados, né? Ontem 4 foram eliminados da disputa lá, né? É a Fazenda. Um vereador, é a Fazenda, 2 vereadores, um secretário e um vereador licenciado. Já saíram da disputa. Qual foi o critério para eles terem saído, né? Porque eles não desistiram eles, né? Fizeram. Você vai desistir. 4, mas qual foi o critério? Foi objetivo? Foi subjetivo? Foi pesquisa? Não foi pesquisa. Então, assim, aí ficaram 2 nomes, Mas não foi respeito. pesquisa? Não, para essa primeira eliminação, não. Eu imaginei que Foi fosse subjetivo. pesquisa. Foi Foi subjetivo. votação mesmo. Agora, Foi entrar no confessionário e votaram, né? Foi entrar no confessionário. Eu ia falar sobre isso, dessa corrida, né? Dessa fazenda aí.
em que você ainda não está nem na baia, né? Você não entrou nem na baia da escolha do Você público, também Pois é, você viu? né? Então, Com tantos assim, projetos bons, né? Por pois que é. será, né? Aí eu queria saber o seguinte: você está colocando sua pré-candidatura, dentro desses 6 existe um pré-candidato do seu partido, que é o Tude, não está mais no Não, partido? Tude saiu, Tude saiu? está no União Brasil. Então, assim... Insisti que ele não saísse. Pronto. Em 2018, quando teve a eleição dele para a candidatura dele a deputado, insisti, quase que implorei para ele não sair. Ele saiu. A deputada Cátia Oliveira, o prefeito Dinha, teve personalidade, apesar da confusão que teve entre Gedel e a Semineto, Dinha teve personalidade, manteve Cátia Oliveira no MDB e ela foi eleita com menos voto que Tude. Se Tude fica, era deputado. Mas não me ouviu. Então, o que eu pergunto é o seguinte: você está num grupo político e hoje em dia está na base, né? O vice-governador Geraldo Júnior é do seu partido e está na base do governo Jerônimo, né? Você saindo candidato a prefeito, você romperia com Elinaldo, né? Teoricamente, você sairia pela base do governo Jerônimo. Não, eu tenho outras opções além dessa, né? Eu posso ser candidato, eu posso não ser, por exemplo, candidato. Vamos lá, que você ia perguntar Porque uma você coisa, é fiel, você dois. diz que é fiel, você está vindo numa linha de Ainda tem esse fidelidade. detalhe, porque assim, além do ser de Elinaldo, você ainda tem outro lado, porque tem um negócio de um conselho político aí do governador, e a ideia é que entre-se em consenso em todas as cidades. Então, assim, a ideia dele, do governador, né, Jerônimo, é que só saia um candidato do governo lá. E como é que fica essa situação? Geraldinho vai segurar, não segura? Gedel já está anunciando. Já anunciou, já falou aqui que é bom. Mas e aí? Segura ou não segura? Lá em Camaçari não está na conta do governador? 416 cidades, aqui não conta, como é que é? Bom, a pergunta agora sou eu que vou fazer, né? Por que eu não vim aqui antes, né? Porque o programa é muito bom. Vocês são muito bons, as perguntas muito ricas. Mas vamos lá. Primeiro a sua. Eu vou ser candidato a prefeito. Eu vou ser candidato. Ponto. Afunilou para 2 nomes. Eu não tô. Eu sigo. No dia 6 de janeiro o prefeito vai anunciar quem será desses 2. E eu vou continuar seguindo até a convenção. Claro que vai chegar um... E eu tô sempre conversando com o prefeito Elinaldo sobre isso. Sempre. Antes de eu lançar o meu nome, eu vim apresentando os projetos. Eu até acho que pulei essa parte, quando você falou da construção. Como é que eu construí essa candidatura? Apresentando projetos. E eles foram sendo bem aceitos pela sociedade. Eu só me lancei depois que eu apresentei todos e tive um feedback muito positivo das pessoas, e as pessoas começaram a declarar apoio à minha candidatura antes de eu ser candidato. Então foi aí, só depois disso que eu decidi, porque se meus projetos não tivessem sido bem aceitos, se minhas ideias não fossem acolhidas pela população, eu nem ia me colocar. Eu estaria lá apoiando um desses 6 aí, que agora são 2. Então, eu acabei nem terminando de concluir essa resposta, me perdoe, estou respondendo agora, dessa construção. Então, foi por isso que veio a candidatura. Aí foi aí que há 2 semanas atrás a gente soltou uma nota para toda a imprensa, eu quero agradecer a vocês, inclusive, e toda a imprensa super generosa que repercutiu sobremaneira, que foi o assunto que dominou as rodas. O lançamento da minha pré-candidatura na sexta-feira... sexta-feira agora é que dia? Me ajudem, dia 29, né? 29. Então não foi 22, foi dia 15. No dia 15 a gente soltou a nota. Dia 15 a gente soltou a nota uma sexta-feira. Causou um rebuliço tão grande na política de Camaçari que na terça-feira seguinte teve uma reunião com os 6, sem a presença do prefeito Elinaldo, sem nenhum conhecimento dele, para resolver a vida, para antecipar a decisão. Por quê? Porque eles iam me deixar aí nadando de braçada até 6 de janeiro? Se eu fiz isso em 3, 4 dias, o que é que eu não vou fazer em 3 meses? Então eles anteciparam a decisão por minha causa. Eu não falo isso por vaidade, por nada. Camaçari, todo mundo sabe disso. A antecipação da escolha foi por minha causa. E nessa reunião ficou decidido que 4 tinham que desistir. 4 tinham que sair. E 2 dias depois, ontem foi decidido que só vão ficar 2, assim, a toque de caixa em menos de 10 dias. Por causa da minha chegada. Porque eu pego muito voto do governo, evidentemente, que é onde eu estou na base, né? Dificilmente, nesse primeiro momento, eu tiro o voto de Caetano, que tem o eleitorado dele consolidado, esquerdista, petista, etc. Então, essa movimentação foi por minha causa. Então, respondendo bem claramente a sua pergunta, a minha candidatura segue. A liderança do meu partido, o presidente Alex Futuca e os Vieira Lima apoiam a minha candidatura. Eu estive no PMDB no dia dessa publicação e nem tinha visto. Eu tinha marcado lá para bater um papo e tal. Aí eles falaram, você viu aí? A Gedel falou, você viu aí o que eu escrevi para você hoje? O telefone não para de tocar aqui, a imprensa, não sei o quê. Eu falei, pô, não vi não, cadê? Peguei o celular quando eu vi que eu terminei de ler o texto. Porque o texto é muito
Direto. Posso ler? Você quer ler? Eu prefiro que você leia, eu prefiro que você leia. Show. Porque foi muito... Tá direto ali, o recado tá Deixa dado, direto. entendeu? O recado tá dado. Cadê? Aqui. Cidade importantíssima na Bahia. Camaçari merece uma gestão diferenciada. Oswaldinho tem larga experiência gerencial e sabe fazer política. Sua largada como candidato a prefeito impressiona. Ele vem apresentando projetos viáveis e claros, sustentando a pré-candidatura no debate de ideias. Camaçari tem chance para sair da mesmice. Pronto. Então tá claro aí que o MDB me dá respaldo. Essa nota, Gedel jamais colocaria. Se ele não quisesse também, dá um recado claro para todo mundo, né? Para o prefeito de Camaçari, para o governador Jerônimo, para o próprio Luiz Caetano, para o senador Jacques Wagner, para o ministro Rui Costa e para o próprio presidente Lula. Camaçari É uma e dor Camaçari, de cabeça. o MDB tem candidato. Mas assim, então nesse momento, e aí, lógico, eu não vou poder ficar esperando, né? Então, se a coisa realmente Massa branca. Exatamente, a coisa vai consolidar em torno de um desses dois nomes e eu vou seguir. E aí, em abril, a não ser que o prefeito me peça para entregar o cargo antes. Em abril, eu vou entregar o cargo ao prefeito e vou para minha pré-campanha para ir para a convenção. Então, eu serei candidato. Eu não vou apoiar o candidato que o prefeito indicar. Eu quero, inclusive, agradecer a Tude, a entrevista que ele concedeu no dia de... Se falar dia de hoje vai ser complicado, que vai ao ar na sexta, né? Sim, mas na quarta-feira, Sim. quarta-feira, Na terça-feira. Terça-feira, dia 26, né? 26. Onde o prefeito Tude foi muito gentil comigo nas suas palavras. Quando o radialista perguntou para ele, e Oswaldinho, que é pré-candidato e vai levar adiante, ele falou, Oswaldinho tem todo o direito, Oswaldinho tem história na cidade, Oswaldinho tem currículo para isso. Esse foi super gentil, me desejou boa sorte. A mesma coisa é sempre a mesma coisa que o prefeito me diz, você tem legitimidade para ser candidato, você tem um partido, então assim, o prefeito nunca me desestimulou em nenhum momento. Então eu vou seguir, porque eu sinto que é o meu momento e eu não posso deixar passar essa oportunidade, eu serei. E aí, nessa resposta de Tude já emendou com a vice, né? E falou assim, inclusive, a vaga de vice ainda está em aberto, querendo me sugerir como vice. Então, assim, eu não posso deixar de reconhecer pela amizade que eu tenho com Tude da vida inteira, agradecer ele suas palavras, mas eu vou seguir, até lhe agradeço seu desejo de boa sorte, que eu vou seguir realmente, e minha candidatura vai até as convenções. Agora, Oswaldinho, durante toda a sua caminhada política, você é radialista, comunicólogo, apresentador. Como foi isso? Você sempre trabalhou nas duas áreas, na vida pública e na comunicação? Teve época que você parou, fez uma coisa só? E o que é que você trouxe da comunicação? A gente vê que você se comunica muito bem. Imagino que suas relações interpessoais com os contribuintes seja muito boa. O que é que você trouxe da comunicação para a política? E sua visão também, porque enquanto jornalista, enquanto comunicador, a gente vê de um jeito, a gente até bate mais. Verdade. Mas como é que você vê do outro lado, você na vida pública? Bom, eu entrei na comunicação há cerca de 10 anos, mais ou menos. Comecei com o jornal, aí depois de um tempo, né, com o Jornal da Cidade, que circula em Salvador. Aí o pessoal sempre me pedia para escrever, porque você não escreve, você não aparece no seu jornal. Eu não aparecia mesmo. Aí eu comecei a escrever até o editorial. Durante um tempo eu escrevi, depois parei. Eu nunca gostei de usar o veículo para uma promoção pessoal. Então era por isso que eu não usava. Porque eu sabia que na hora que eu botasse o meu rosto ali, meu nome, eu dizia, tá vendo, o jornal é dele, ele escreve. Tanto que eu nunca quis e depois eu parei de escrever. Eu não gosto tirar proveito desse tipo de situação. Aí, no rádio que eu já tenho quase 10 anos, a política veio muito antes, né? Entrei na política com 19 anos. O que é que eu trouxe? Relações e respeito às pessoas. Lá no meu programa vai todo mundo, de todos os partidos. De vez em quando a assessoria do secretário Luiz Caetano pede, ele vai. A assessoria do deputado Ivaneide pede, ela vai. O prefeito Elinaldo, vai todo mundo, de todos os partidos. Então, eu aprendo com as duas coisas. Mas o que é que eu posso dizer que eu trouxe da comunicação para a política? Manter boas relações. Eu entrevistei o deputado federal João Leão sexta-feira. E ele foi a Camaçari só para ir no meu programa. Ele não tinha outra agenda. E já entrevistei ele outras vezes. Eu entrevistei ele, vice-governador, que ia apoiar o candidato de Rui. Entrevistei ele, vice-governador já separado, pré-candidato ao Senado. E depois já ele não, Cacá entrou no lugar dele para ser o candidato. Então, assim, já entrevistei ele em diversas circunstâncias, como entrevistei o governador Jerônimo. Então, o que eu gosto de manter é boas relações. Acabei de falar de Tude aqui, porque é o seguinte, no próximo ano, eu e Tude não estaremos no mesmo palanque.
porque eu vou ser candidato. Mas eu tenho que registrar aqui o meu apreço e minha amizade por ele, porque ele foi muito gentil comigo no dia de hoje. Ele poderia tão somente ter dito, não, Oswaldinho, carta fala do baralho, não sei o quê, e não está entre os 6, e não está entre os... Não, ele falou que era legítima a minha postura. Poucas pessoas têm essa grandeza e essa altivez que falou que ele fez, por isso que eu reconheço. Da mesma forma que se eu tenho Caetano como meu amigo pessoal e adversário na política a vida inteira, como é que eu não vou ser contude? Então, acho que é por aí. O bom desse programa aqui é que a gente vai levando. Negócio levando, rende, e já passamos 1h15. Chegou já a do hora programa. ruim, né? E a pior Sim. hora é Já agora. sei, quando você Cissa. começa a falar assim... A pior hora é agora. Sim, eu costumo falar lá no meu programa, né, que as entrevistas também acabam sempre deixando esse gostinho de quero mais. Eu digo assim, quando a conversa é boa, o tempo voa. Exatamente. Voa E mesmo. voou, É. e voou. A gente ficava mais umas 2 horas aqui, né? Facinho. E ele não falou metade dos projetos dele que ele me Não. mandou aqui, viu? Não. Tem muito mais, hein? Se você perguntar de Mas, algum meu aí... chefe, você Sim. sinta-se à vontade. Você está em casa, na hora que você quiser voltar, se você precisar, qualquer coisa, estamos à disposição. Estamos aqui exatamente para isso. O que você faz lá na sua rádio, no seu programa, é o que a gente faz aqui. A gente escuta todo mundo. Sim. A gente está aqui aberto a falar com todo mundo. Já convidamos o prefeito Elinaldo algumas vezes. Tudo já foi convidado. Flávio Já já foi vieram? convidado. Não vieram. Ainda não Só vieram. veio Júnior Borges e Helder. Né? Então, assim, estão todos convidados para vir para cá. Eu acho que a gente está aqui para ouvir. Cada um vai contar a sua versão, cada um vai contar a sua história. A gente está aqui para ouvir, gostar e se Sim. encantar com isso, né? Se encantar com o que tem que se encantar e ficar meio assim com o que de fato é. Mas, meu amigo, suas considerações finais e, infelizmente, o tempo está acabando. Tudo bem. Só mandar um abraço para os comerciantes de Camaçari, porque eu fui presidente por 2 vezes da associação e do Cindy Lojas, e dizer que para eles a gente tem um projeto muito bom, que é a criação de um fundo de aval, né, dado pela prefeitura, onde eles vão poder tomar financiamento, né, a juros baixos, que vai ser avalizado pela prefeitura, além das coisas que a gente já fazia na época da associação. Antes de encerrar, convidar vocês para ir lá no meu programa de Oswaldinho na Sauípe FM, Maravilha. segunda a sexta, das 19 às 20 horas, também com transmissão em redes sociais, YouTube e tal. Quero vocês lá para a gente falar de comunicação, do programa de vocês, do sucesso que é, como é que surgiu a ideia, partiu de quem chegou primeiro, quem foi o segundo na bancada, o terceiro, como é que a Ari veio parar aqui, né? Então vai ser um bate-papo. Eu Tem muita gosto muito de história. entrevistar Tem muita comunicadores. história. Enfim, então só agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, Cissa, obrigado, Ari, obrigado, Paulo. Reman, né? Reman? Reman, é. Obrigado, É, Reman. Reman tá ali Ele só. só... Tô só levantando o dedinho, assim, dizendo, levantando. uma hora. Ele que salva a nossa vida ali, resolve tudo lá. É isso, é que ele tá lembrando que não são as 24 horas de Le Mans, né? Porque tinha uma corrida que durava 24 horas, né? É Reman. Então é isso, agradecer mesmo, dizer que o que me move, né, o que me motiva é um espírito público que eu tenho dentro de mim. Eu trago dentro de mim os ideais do bem comum, eu quero ver uma sociedade mais justa. Quando a gente fala de ônibus tarifa zero, a gente está falando de justiça social para os mais carentes. Tem gente que não tem os R$5 da passagem, a verdade é essa. Que a pessoa está saindo para procurar emprego, precisa deixar o filho na creche, não tem. Então isso é justiça social. Tem um projeto muito interessante aí que eu acabei não falando, que é o Bolsa Família Municipal, que Camaçari não tem ainda. Então eu quero fazer, porque muita gente está fora do outro Bolsa Família Federal. Então é isso que eu quero fazer. E mais agradecer a vocês e dizer para meus amigos e meus apoiadores, incentivadores, que eu estou muito motivado. E cada palavra de apoio que eu recebo, cada palavra de incentivo me motiva ainda mais. Eu só estou nisso porque eu fui convidado por vocês. E eu digo a você, Paulo, você, Ari, você, Cissa, não há um só dia que eu saia de casa e que eu não ouvia e ouço a pergunta: quando é que você vai ser o prefeito? Quando é? O que está faltando? E 2 frases que eu ouvi recentes, uma de uma moça numa loja, quando ela disse: Oswaldinho, você é o prefeito que a gente sempre quis. E domingo no torneio de futebol, um amigo meu que é advogado, que eu nem sabia que ele estava me apoiando, e ele veio me dizer que ele e a família dele estão comigo, e ele falou: Oswaldinho, Camaçari precisa de um prefeito como você. Então é por essas pessoas que eu tô nessa luta. Como é que o pessoal te acha? Deixa suas redes sociais, da rádio também. Oswaldinho Marcolino. Oswaldinho com W no lugar do V, Oswaldinho Marcolino nas redes sociais. E o programa é Programa de Oswaldinho. É isso. Obrigado. Pronto. Foi show, gente. Maravilha. Tchau. Show de bola, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.